Oi, aqui é a Ana falando, tudo bem? Vocês sabem que o Videoaulas distribui um livro gratuito chamado Escrita Eficiente Sem Plágio. E quando a pessoa se inscreve para fazer o download desse livro, eu peço que ela responda duas perguntas para mim. Uma dessas perguntas é: qual a maior dificuldade que essa pessoa tem na hora de aprender alguma coisa nova? Depois que eu tinha um número bastante grande de downloads, eu resolvi fazer uma contagem e eu verifiquei que existem 3 grandes problemas que as pessoas enfrentam. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, quer dizer, apontando quais são esses 3 grandes problemas, esses 3 grandes inimigos da aprendizagem, e dando algumas dicas, algumas ideias de como enfrentar esses problemas. Então vamos lá, vamos ver que problemas são esses. O primeiro problema que as pessoas enfrentam é a questão do tempo, da falta de tempo. O segundo problema que as pessoas apontaram é a dificuldade de reter o que aprenderam na memória. E o terceiro problema é a dificuldade de manter o foco ou a concentração naquilo que está estudando, no momento que está estudando. Então eu vou dar 3 dicas para cada problema desse aqui. Tá? Então vocês vão ter no total 9 dicas de como enfrentar esses maiores inimigos da aprendizagem aqui, segundo vocês mesmos, que são a minha audiência. Bom, com relação ao tempo, a primeira dica que eu dou é priorizar. Como assim priorizar? Pega um papel e coloca, faz uma tabela de segunda a sexta ou de domingo a domingo, não sei como você trabalha o seu tempo, e coloque tudo o que você tem que fazer durante essa semana, durante uma semana. Tudo que é obrigatório, tudo que você costuma fazer sempre, e veja como é que está o estado do teu tempo livre. Se você se der conta de que está com muitas coisas obrigatórias, por exemplo, muitas aulas, muitas atividades fora de casa, muitas tarefas para fazer, é sinal de que você se envolveu com mais coisas do que pode dar conta. Tá? Então, a melhor solução nesse caso é priorizar e eliminar algumas coisas. A melhor forma de você priorizar sem sofrer demais, sem ficar pensando muito o que é mais importante, o que é menos importante, é definir quais são as tuas metas de médio e longo prazo. Quando você define quais são os seus objetivos, você consegue olhar para tudo que você está fazendo hoje e ver o quanto aquilo está te ajudando com os teus objetivos. Se aquilo realmente te ajuda muito a atingir os teus objetivos, então aquilo é uma coisa que você deve dar prioridade. Se aquilo não tem uma relação direta com os teus objetivos, então aquilo é uma coisa que você pode começar a pensar em eliminar da sua vida. Certo? Então essa é uma maneira de você priorizar de uma forma sistemática, de uma forma consciente, de por que você está eliminando ou diminuindo certas tarefas na sua vida. Então tem que priorizar. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, principalmente entre estudantes, as pessoas começarem a se encher de coisas, e no final fica tudo mal feito, e a pessoa não tem tempo, e a pessoa não dorme, isso é péssimo para a aprendizagem. E aí fica essa sensação horrorosa de que nunca tem tempo para aprender, nunca tem tempo para estudar direito, nunca tem tempo para fazer as coisas como devem ser. Então, a primeira coisa é priorize quais são os seus objetivos. O que serve, o que dessas coisas que você está fazendo servem aos seus objetivos. O que não serve, elimina, deixa para mais tarde, um outro momento em que você não esteja tão ocupado correndo atrás dos seus objetivos desse momento. Pode ser que seus objetivos mudem e aí você mude de prioridade. Mas tente ter em mente quais são os seus objetivos hoje, o que você quer alcançar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, e o que dessas tarefas realmente são importantes para você alcançar esses objetivos. Se de repente você acha que tudo é importante, dá para você pelo menos distribuir ao longo do tempo. Por exemplo, você tem um objetivo para daqui a 5 anos, você pode fazer uma coisa interessante para esse objetivo esse ano, no ano que vem outra, no ano que vem, no terceiro ano outra, e assim por diante. Mas de alguma maneira, o dia você tem que priorizar, porque o dia tem 24 horas para todo mundo, não vai aumentar. E não é perdendo sono que você vai aprender melhor, muito pelo contrário, o sono é fundamental para que você aprenda bem, sono e descanso. Então essa é a primeira dica que eu dou.
Veja o que realmente está de acordo com seus objetivos. A segunda dica é uma dica mais fácil de implementar, que é o seguinte: estabeleça blocos de tempo para estudar. Você está estudando para um concurso, você está estudando para o vestibular, você está estudando várias disciplinas na faculdade, estabeleça blocos de tempo, nesse tempo que você não tem já comprometido, e nesse bloco de tempo, se sente e estude. Né? Isso tem que ser um compromisso seu contigo mesmo. Né? Você tem que dizer, ó, esse bloco de tempo, né, terças-feiras de 2 às 4 eu estudo cálculo, ou qualquer coisa do gênero. Então, quando você estabelece quais são os blocos de tempo que você vai estudar, fica mais fácil você decidir o que vai fazer a cada momento. E com isso você melhora o seu uso do tempo para estudo. Tá? Por que eu falo em melhora do uso do tempo? É porque o tempo não tem como aumentar. Né? O dia, como eu disse, tem 24 horas para todo mundo, e o máximo que você pode fazer é usar melhor esse tempo. Tá? Então, a criação de blocos de tempo que você fixa e determina, não, nesse bloco de tempo eu vou estar fazendo tal coisa e nada vai me impedir de fazer essa coisa. Eu vou estar estudando tal matéria e nada vai me impedir de estudar essa matéria. Tá? E aos poucos você vai se acostumando a usar esse bloco de tempo só para fazer aquilo. Então, essa é uma dica, uma segunda dica sobre a questão do tempo. Uma outra dica que é muito bacana, que tem muito a ver com essa questão de usar bem o tempo, é use o tempo morto. O que eu chamo de tempo morto? Eu chamo de tempo morto aquele tempo que você fica na fila, aquele tempo que você fica no trânsito, ou aquele tempo que você fica na cozinha. Mas como que você usa esse tempo morto de fila, de trânsito, de cozinha? Olha, tendo alguma coisa para estudar. Tá? No caso de uma fila, você pode ter um bloquinho com as coisas mais importantes que você precisa estudar anotadas. Aí você pode estudar essas coisas. No caso do trânsito, se você pega ônibus, o bloquinho continua valendo. Se você dirige, aí você precisa ter alguma coisa em áudio. A mesma coisa na cozinha. Você não vai cozinhar lendo um bloquinho de anotações. Mas você pode cozinhar, preparar um lanche, fazer alguma coisa desse tipo, né, varrer a casa, ouvindo alguma coisa no seu MP3 player. Então, essas são coisas que você pode fazer para usar o tempo a seu favor, né? Usar aqueles pequenos pedaços de tempo em que você está fazendo aquelas tarefas que não tem como fugir. Por exemplo, você não tem como fugir de se deslocar de um lugar para o outro. Você não tem como fugir, às vezes, né, na maioria dos casos, de alguma tarefa de casa, de pegar uma fila no banco. Então, use esse tempo a favor do seu estudo, né? Pegando pequenos pedaços de coisas importantes e estudando, tanto na forma de escrita, quando é possível, quanto na forma de áudio. Tá? Aí vem a questão da memória. Eu não gosto muito de ensinar truques de memória. Né? Tem muito lugar por aí que você aprende truques de memória, mnemônicos, musiquinha, tá? Essas coisas até têm o seu uso, mas eu acho que colocar as coisas na memória de longo prazo, e a gente já viu isso num vídeo sobre neurocognição, requer repetição. Né? A coisa que realmente fortalece a sua memória é a repetição. Mas aí a gente também viu que repetição é uma coisa meio tediosa. Se você for repetir exatamente do mesmo jeito sempre, é meio tediosa. Então a gente tem que usar repetição disfarçada. Então tem algumas maneiras muito interessantes de você usar a repetição disfarçada. Tá? Então vamos ver 3 delas. A primeira é você construir um mapa mental daquilo que você está estudando, dos pontos-chave que você está estudando. Construir um mapa mental é uma coisa importantíssima porque te obriga a raciocinar e ver o que tem relação com o que. Isso é muito, muito, muito interessante para aprendizagem e para gravar na memória as coisas. Porque quando você raciocina sobre alguma coisa, essa coisa vai ficar mais e mais gravada na sua memória. Então essa é uma forma de repetir um assunto de uma maneira muito mais divertida do que simplesmente reler o livro. Uma outra forma muito interessante de ativar a sua memória é tentar, depois que você estudou, que fez anotações, que fez um mapa mental, explicar o assunto para alguém. Esse alguém não precisa nem existir, tá? Pode ser o seu urso de estimação, pode ser o espelho, pode ser qualquer coisa.
Mas a ideia é que você explique como se você tivesse a intenção de que realmente alguém estivesse aprendendo aquilo que você acabou de aprender. Né? Que você seja claro nessa explicação. E uma coisa mais interessante ainda é você gravar essa explicação. Você pega o seu celular, pega o seu MP3 player, se ele tiver uma função de gravação de voz, e grava a sua explicação. Por exemplo, você pode pegar o seu mapa mental e explicá-lo com as suas próprias palavras, gravando isso que você explicou. Aí o que você vai fazer com essa gravação? Vai usar aqui no seu tempo morto, numa fila, no trânsito, na cozinha, varrendo a casa, qualquer coisa do tipo. Então, a explicação em si, ela te ajuda a compreender melhor. E ajuda a entender o que você não está entendendo. Né? Ajuda a descobrir isso. O que você não está entendendo. E além disso, você vai criando material para você usar naquele tempo morto. E aí fazer uma repetição mais tradicional mesmo. Né? Porque aqui você vai estar repetindo várias vezes a sua própria explicação. Né? Mas é a sua explicação. Então já é uma coisa que está num nível de linguagem que você entende. Então é uma forma muito bacana de você repetir e usar o tempo morto. Então aumenta o seu tempo de estudo. Uma ferramentinha muito bacana é o que a gente chama de flashcards. Flashcards, na verdade, são cartões. Cartões de papelão, né, ou de papel, em que você tem de um lado uma pergunta, do outro lado a resposta. Isso é muito usado em estudo de línguas. Por exemplo, de um lado você tem a palavra numa língua, do outro lado você tem a palavra em outra língua. Ou de um lado você tem o desenho, de outro lado você tem o nome da palavra na língua que você quer aprender. Tá? Então, isso aqui são flashcards. Isso é muito interessante para você estudar aquelas coisas que você está com dificuldade de memorizar. Né? Então, você não vai ficar fazendo flashcards de tudo, mas você vai fazer flashcards das coisas que são mais importantes. Você pode fazer flashcards de várias maneiras. Você pode usar cartões mesmo, comprar aqueles pacotes de cartões de papelão que tem em papelaria. Ou você pode usar pedaços de papel. Então, eu costumo fazer alguma coisa assim, quando eu preciso. Eu pego uma folha A4, divido essa folha em 4 tiras na vertical. E depois eu dobro essas tiras em 2. Então, cada 2 desses me dá 2 flashcards. Tá? Mas você pode usar qualquer modelo que você quiser, depende do que você está estudando. Tá? O importante é que você tenha um lado com uma pergunta ou com uma dica e outro lado com a resposta. Uma outra forma de você ter sempre à mão esses cartões também, para usar nas filas, no trânsito, em lugares que você não está fazendo nada, é ter uma cadernetinha pequena, onde você vai anotando as coisas que você tem mais dificuldade na forma de flashcards. Como assim? Você, de um lado da folha, anota a pergunta, do outro lado da folha, anota a resposta. E assim você vai tendo vários flashcards de vários assuntos. Tá certo? Não precisa ter uma caderneta para cada assunto, porque você vai usar flashcards, não é para tudo. Senão você vai ter que ter milhões de cadernetas, né? Você vai usar flashcards só para aquele material que é mais importante e mais difícil. E pode até misturar vários materiais, se você está estudando várias matérias diferentes, vários assuntos diferentes, e eu não vejo nenhum problema em misturar. Né? Estou estudando inglês e estou estudando biologia. Bote lá as coisas difíceis do inglês, né, as palavras difíceis do inglês que você não está conseguindo memorizar, e bote lá os conceitos difíceis de biologia que você não está conseguindo memorizar. Não fique muito preso à questão da ordem, não. Uma coisa que eu chamo muita atenção com flashcards não fique fazendo flashcard de tudo. Se você já sabe, se você já entendeu, se você acha que vai memorizar com facilidade, não fica fazendo flashcard, porque isso é muito trabalhoso. Faça só daquilo que é realmente importante e daquilo que você está com dificuldade de aprender. E aí essas coisas você vai usar o tempo morto para reforçar. Só essas coisas que você tem dificuldade. Aí você usa melhor o seu tempo morto. Né? Você não vai usar o seu tempo para rever coisas que você já sabe. Né? Inclusive você pode ir riscando ou tirando os cartões à medida que você for tendo mais segurança de que esse conceito aqui eu já aprendi, essa palavra aqui eu já aprendi. Então você pode simplesmente e riscando, retirando os cartões, arrancando as folhas da caderneta, de forma que você esteja sempre estudando só aquilo que realmente você ainda não aprendeu. Então, essa é uma forma bem econômica de usar flashcards. Eu
acho que o melhor uso dos flashcards é usá-los de maneira econômica. Por fim, a gente vai falar então da questão do foco e da concentração. Primeiro, se você tem dificuldade de se concentrar por uma questão de tempo, quer dizer, você se concentra por 15 minutos e depois não consegue mais se concentrar, você pode criar esses blocos de tempo aqui, mais ou menos dentro daquilo que você consegue, um pouquinho mais. Por exemplo, se você acha que consegue se focar durante 15 minutos, crie blocos de tempo de 20. E se acostume a estudar 20 minutos de cada vez. Depois dá uma volta, toma uma água e tal, descontrai e volta. E crie mais um outro bloco. E aos poucos você vai aumentando esse tempo gradativamente. Eu, pessoalmente, acho que o ideal para um estudante assim maduro é chegar a blocos de 2 horas. Eu acho que um bom tempo de foco é um tempo de 2 horas. Mesmo que no meio dessas 2 horas você levante, tome uma água, se espreguice, mas que você volte imediatamente para o foco, logo a seguir. Uma outra coisa que também tem a ver com o bloco de tempo é desligue tudo. Eu já falei isso em algumas videoaulas, né? E um dos mitos mais perniciosos das pessoas que as pessoas têm hoje em dia, sempre tiveram um pouco, mas hoje em dia isso está assim absurdamente difundido, é que os jovens são multitarefa, eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem pesquisa atrás de pesquisa mostrando que isso não é verdade. Se você faz várias tarefas ao mesmo tempo, você divide o tempo entre elas e você não faz nada bem feito. Então você nem ouve a sua música numa boa, nem conversa com seus amigos direito e muito menos aprende o que deveria estar aprendendo. Então, separe o tempo dessas coisas. Tenha um tempo para ouvir sua música, sim. Tenha um tempo para conversar com seus amigos no MSN, no Facebook. Mas na hora que for o seu bloco de tempo de estudo, desligue tudo, até o celular. Então, essa é uma dica que eu dou com relação a foco e concentração. Porque se você tiver toda hora alguma coisa te interrompendo, vai ser muito difícil desenvolver a concentração. E finalmente eu recomendo muito, que ajuda demais, aprender uma forma de meditação que seja simples. Não precisa virar um monge zen budista. Se você aprende alguma forma de meditação simples, isso é outra coisa que já foi provada em laboratório pela ciência. As pessoas que meditam regularmente, elas têm maior capacidade de concentração. Porque a meditação é justamente a ideia da meditação é justamente focar numa única coisa, num único objeto. Por exemplo, a maioria das meditações mais simples, você foca na sua respiração. Você tenta prestar atenção só na sua respiração e em mais nada. É muito difícil no início, porque você começa a pensar em milhões de coisas, não só na sua respiração. Mas é um treinamento que vale a pena. Para não ficar assim no vazio, aprenda uma meditação e pronto, eu vou ensinar uma técnica de respiração muito simples e que ajuda muito você a se tranquilizar para começar a estudar. A técnica é a seguinte: você inspira pelo nariz e quando você inspira, você tem que inchar a barriga. A maioria das pessoas encolhe a barriga, né? Isso é respiração errada. A respiração certa é quando você inspira, você aumenta a barriga. Você segura o ar dentro do seu pulmão contando até 5 bem devagar. 1, 2, 3, 4, 5. E depois você solta pela boca. Faça isso umas 10, 20 vezes. E você vai perceber que no final você está menos ansioso, mais tranquilo e já pode começar a estudar com um pouco mais de concentração. Tá? Tem várias outras formas de meditação, você pode pesquisar isso se você achar interessante, mas essa é uma técnica simples e que pode ser usada no início de uma sessão de estudo, de um bloco de tempo de estudo, para te relaxar, para te ajudar a esquecer das outras coisas que estavam acontecendo, para você se focar naquilo que você está querendo estudar. Bom, então é isso. Eu explorei aqui os 3 maiores inimigos da aprendizagem segundo a audiência do Videoaulas e dei aqui algumas dicas de como enfrentar esses inimigos. Aqui no total são 9 dicas, 3 para cada um dos inimigos. Eu espero que essas dicas sejam úteis e que te ajudem a estudar melhor. E se você
acha que tem algum outro problema de aprendizagem que não foi contemplado aqui, coloca lá nos comentários. Olha, eu tenho tal e tal problema. O que você acha que eu devo fazer? E aí eu posso criar mais videoaulas desse tipo, baseado naquilo que você está precisando mais nesse seu momento de aprendizagem. Então não esqueça de comentar ou de fazer a sua pergunta e até a próxima.